Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o provável treinador do Corinthians, Dorival Júnior, né? Eu falo provável porque vocês sabem que é negociações, pode acontecer alguma coisa e não vir pro Corinthians. Mas vamos falar sobre isso. O Dorival Júnior é um bom técnico, sim, de times e foi péssimo na seleção, todo mundo sabe disso. Mas eu quero entrar na questão aí, primeiro, salarial. Quanto que Dorival tá pedindo? Dorival tá pedindo entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais pela comissão técnica toda, não é só o salário dele. Ele ganha a maior parte do salário ali desse valor, só que ele tá pedindo para a comissão técnica dele. Então, a comissão técnica do Dorival Júnior vai custar entre 2 milhões e meio a 3 milhões de reais. Quanto custava a comissão do Ramon Dias? 1 milhão e 800 mil, tá? Tem uma diferença, tem um investimento aí. Agora eu vou falar uma coisa pra você, o que me preocupa, mano, é o Corinthians, é a gestão do Corinthians, né? Isso me preocupa mais do que o treinador, porque assim, o Corinthians tem mania de aceitar tudo que é imposto a ele. Memphis Depay, o próprio Ramon, outros treinadores que passaram pelo Corinthians, outras situações que aconteceram no Corinthians, são multas altas, investimentos muito altos, que daria para amortizar um pouquinho. A do Dorival, é lógico, você vai falar, porra, mano, o cara ganha quase 3 milhões por mês, Dorival e sua comissão técnica. É um valor alto? Sim, mas a gente paga isso para jogador também. Não acho que o treinador ou a sua equipe ali mereça ganhar menos que isso. Só que assim, é um grande investimento. Tem que tomar um certo cuidado, tem que estudar o histórico do Dorival, ver se, porra, mano, é esse mesmo, tenho certeza que é esse cara, tem que tomar um cuidado sim. A informação que eu tenho é que a multa rescisória que o Dorival pediu no contrato, o Dorival falou, o empresário do Dorival, são de 16 milhões de reais, tá? Independente de quando o Dorival for cair. Então assim, vamos lá, a gente começa o trabalho amanhã. Aí o Dorival tem um contrato de praticamente 2 anos, 1 ano e pouco até o final da gestão do Augusto. Aí, se cai daqui 3 semanas, 16 milhões de reais. Se ele cai faltando, 15 dias para encerrar o contrato, 16 milhões de reais. Essa vai ser a multa rescisória, pelo menos na informação que eu tenho, tá? Agora, pode mudar? Eu acho que pode mudar. É negociação, gente. Os caras vão negociar lá. Só para você ter ideia como base, o Ramon Dias saindo do Corinthians, a multa rescisória da equipe do Ramon Dias, né, é entre 6 e 8 milhões de reais, tá? Entre 6 e 8. A do Dorival tá pedindo o dobro disso aí. Fixo, né? Independente de quando ele sair. Para ter a garantia que ele vai ficar um certo período no Corinthians. Eu acho que assim, o Corinthians tem que tomar cuidado com essas questões de multa, até porque a gente já viu o que aconteceu no clube. Uma coisa que me incomoda também é como que essa diretoria pensa o futebol do Corinthians. Porque para mim, dá a impressão que eles estão mais preocupados em política do que olhar o time dentro de campo. Outra informação é que o Dorival tem a garantia do Corinthians de 3 grandes contratações. Pasmem, né, gente? Porque a gente sabe que o Corinthians não tem dinheiro para quase nada. 3 grandes contratações. Entre elas, dizem que tem um midiático no meio, tá? 3 grandes contratações na próxima janela de transferência. Isso o Dorival pediu contratações, mas isso é que o Corinthians está colocando na mesa pro Dorival. Se você vier no meio do ano, a gente te entrega 3 grandes contratações. Quais são elas? Não sei. Qual midiático pode vir ou não? Não sei também. Mas isso tá na mesa também de negociação do Corinthians. Aí a gente vai pro campo, né? O que o Dorival promete? O Dorival, como que ele joga? Ele joga num 4-3-3, 4-4-2? Como que ele joga? E o Dorival teve uma passagem aí antes da seleção brasileira pelo São Paulo, pelo Flamengo. E aí agora a gente vai dar uma olhada como joga os times do Dorival Júnior e vamos espelhar isso no campinho do Corinthians. Eu aproveitei aqui uma matéria que tinha aqui do GE, tá? Dei uma fuçada para ver como que é o esquema tático que o olha aí, o Dorival Júnior adora, tá? E o esquema tático preferido do Dorival Júnior é esse aqui, ó. São 2 esquemas: 4-2-3-1 ou 4-3-1-2. Vamos pro campinho pra gente poder entender, porque assim, a gente olha, é meio complicado, né? Você fala 4-2-3-1, que bagulho é esse e tal? A gente quer ver em campo. Eu montei aqui no meu esquema tático aqui mais ou menos o que o Dorival Júnior pode apresentar no Corinthians como escalação, tá? Então vamos lá, gente. Tentei espelhar aqui um dos esquemas táticos que o Dorival Júnior adora jogar.
o 4-2-3-1. Parece esquisito quando a gente fala desse jeito, mas é fácil. Vocês já viram o Corinthians jogar desse jeito. Eu tô esperando o time titular no momento, tá? Se todo mundo estiver jogando, todo mundo estiver bem, quer dizer, fisicamente, provavelmente será esse time aqui. Aí vamos lá, Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angeleri. Coloco essa linha aqui, a linha de 4 aqui, porque eu acho que vai ser o Félix Torres ou o João Pedro. Mas vamos lá, por enquanto isso daí. Meio campo, eu acho que ele vai começar no Corinthians com 2 volantes. Ranieri e José Martínez. E aí o José Martínez vai virar volante. Ele não vai ser mais o cara que cai pela ponta no esquema tático. Então ele será o volante. Vamos passar para a linha de 3. Rodrigo Garro, Memphis Depay, André Carrillo e Yuri Alberto. Por que eu coloco o Memphis aqui e o Rodrigo Garro lá na ponta? Pode inverter? Eu acho que pode. Mas eu acho que assim, tá mais na minha questão, assim, tá mais fácil o Memphis jogar pelo miolo ali do que o Garro. Porque o Garro é canhoto, ele pode cair pela ponta esquerda, igual o André Carrillo, ele pode cair pela ponta direita. Apesar que o esquema tático, quando o Dorival usava lá no Flamengo, ele tinha jogadores de velocidade. Então ele fazia isso. Esse esquema tático, primeiro, é o que o Dorival Júnior gosta de utilizar. 4-2-3-1. Eu acho que ele vai utilizar esse? Não acho. Não acho, porque o Corinthians não tem jogadores de velocidade pela ponta. Nem o Memphis, nem Carrillo, nem Romero... Ninguém, a gente não tem um jogador de velocidade. Ah, o Thales Magno, não é esse jogador de alta velocidade pelas pontas. Então eu acho que ele não vai jogar dessa forma. Agora, se a gente tivesse pelo menos um atleta de velocidade, eu acho que poderia ser esse esquema tático. Então vamos lá, qual o outro esquema que ele gosta de jogar? Vamos voltar aqui na matéria do GE, que dá pra ver. Ele gosta de jogar no 4-3-1-2. Esse esquema tático aí a gente já conhece um pouco mais, tá? O 4-3-1-2, como seria? Aí seria mais ou menos isso aqui, tá? Ranieri, José Martínez, André Carrillo, seria mais ou menos isso aqui, ó. Aí a gente voltaria para aquele esquema tático que mais deu certo na era do Ramon Dias. Memphis Depay e Rodrigo Garro. Esse seria o outro esquema tático e eu acho que esse será o esquema tático que Dorival vai colocar no Corinthians, tá? Vamos lá, de novo, uma linha de 4 aqui, 3 aqui na linha defensiva para ofensiva. O 1 dele, que é o 4-3-1-2. O 1 seria o Rodrigo Garro na armação aqui, ó, no miolo central. E aí, Yuri Alberto e Memphis Depay. Para mim, será esse esquema tático pelas características que a gente está vendo dos jogadores do Corinthians. Agora você vai falar para mim, pô, André, mano, não sei lá, mano. Será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Não sei, cara. Não sei, de verdade, eu não sei. Porque assim, se a gente observar esse esquema tático aqui, ele parece muito o esquema tático de quem? Do Ramon Dias. Mas qual era do Ramon Dias? A era de 2024, aquele período que o Corinthians estava amassando todo mundo no Brasileirão. E era o período que eu mais gostava. Eu acho que é o período também que vocês mais gostavam. Aquele período ali dava gosto, mano, dava orgulho de ver o Corinthians jogar bola. Então eu acho que ele vai voltar para esse esquema tático, tá? É lógico, pode ter uma troca de posição aqui, alguma coisa, mas para mim será esse esquema tático que o Dorival Júnior vai colocar no Corinthians, ele sendo o técnico do Corinthians, tá? Então vamos voltar para o time titular, na minha opinião. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angeleri. Ranieri, depois pelo lado direito, José Martínez, pode ter uma variação? Pode, talvez o Carrillo venha para cá e o Martínez fique para lá, tá? José Martínez e André Carrillo. Quem será o cérebro do time, o central? Rodrigo Garro. Lá na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Se você observar um pouquinho com mais atenção, você vai ver o que o losango que o Corinthians jogava antes. Ranieri, Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro. E era o que dava certo pro nosso time, tá? Agora, pode ser que o Dorival tente implementar um outro sistema tático? Pode. Vai tentar o 4-3-3? Duvido. Eu acho que o Dorival Júnior vai pegar esse esquema tático que deu certo na era do Ramon Dias, e é um esquema tático que ele gosta muito, e vai fechar mais ou menos nessa daí, tá? É lógico, as posições aqui são
um pouco variadas aqui. A gente pode recuar um pouquinho o Martinez. O Carrillo terá uma liberdade para cair pela ponta, sim, terá. A função do Martinez será fazer a dobradinha com o Mateuzinho aqui pelo lado direito, fazendo o Mateuzinho fazer a ultrapassagem aqui. E você sabe muito bem que o André Carrillo é um puta de um jogador, que vai auxiliar muito Rodrigo Garro, quando ele voltar, e eu espero que volte, 100% em suas atividades. E lá na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Pode ser que ele volte naquele esquema não, mas naquela atitude que o Ramon teve lá em 2024. Qual que era? O Corinthians jogava no losango 4-4-2, que é o basicão. Só que na hora que você estava atacando, o que acontecia? O Yuri caía um pouquinho pela ponta, o Memphis era o falso 9, o tal do falso 9. E aí, por que o Corinthians conseguia grandes chances de gol naquele período? O Memphis recuava muito aqui, ó, para buscar a bola, puxando o adversário com a marcação. E esse danado aqui, ó, Rodrigo Garro caía para esse lado. Tanto que o Rodrigo Garro várias vezes fez gols por esse lado direito aqui, tá? Se você pegar um dos gols contra o Vasco, se eu não me engano, ele faz o gol mais ou menos aqui, tá bom? Então eu acho que ele pode fazer isso sim, porque ele é um treinador inteligente. Ele vai querer usar o melhor dessa equipe. E o melhor dessa equipe vai ser o que o Corinthians fez em 2024. E não o que o Corinthians fez até hoje em 2025. Então esse vai ser mais ou menos o esquema do Dorival Júnior, caso ele venha para o Corinthians. Então, gente, vocês viram aí como que joga o Dorival Júnior, como que gosta do esquema tático e tal. Me preocupa a contratação do Dorival? Cara, na minha visão, a preocupação não é a contratação do Dorival ou não. A minha preocupação é essa diretoria do Corinthians, que não demonstra, cara, o fino trato do entendimento do futebol, de como você blinda uma equipe. E isso me preocupa. Agora, o Dorival é um treinador de seleção. Ah, não é tudo isso. Gente, tava na seleção até agora. O Tite não era treinador de seleção, por que o Dorival não é? O Dorival também é treinador de seleção. Ficou um período aí, 1 ano e pouco aí, não foi bem? Não foi. Mas vários técnicos também foram massacrados na seleção e depois os clubes se deram muito bem. Então eu acho que assim, é um bom nome, é um nome que agrada, eu acho que a maioria dos corintianos, apesar de a gente não ter uma unanimidade para assumir o posto de técnico, mas eu acho que é um nome agradável, mano. Você vê assim, as equipes do Dorival, você não consegue enxergar, falar assim, porra, mano, era só treta nas equipes do Dorival, os caras não se falavam, acontecia isso, acontecia aquilo, não. Dorival tem como técnico, assim, o perfil de agregador, mano. Ele chama os caras pra conversar. Dificilmente você vê o Dorival tretado com algum atleta. Tem um esquema tático que eu acho que pra esse Corinthians atual vai servir muito bem, mas eu acho que ele passa também uma confiança maior, um entendimento maior. Ele vai querer explorar o que o Memphis Depay faz de melhor, vai querer explorar o que o Rodrigo Garro, o que o Carrillo, o que o Yuri faz de melhor, tá? Então eu acho que assim, é uma leitura de jogo diferente. Não acho que será o cara teimosão igual o Ramon Dias era, e por isso que o Ramon Dias caiu. Então assim, eu acho que é um bom treinador. Não sei se é o melhor para o momento do Corinthians, porque é igual a gente fala, a gente não tem uma bola de cristal, não tem como a gente saber o futuro, mas ele é um bom técnico sim. Dos que estão desempregados, ele é um dos melhores que tem. Ah, tem esse, tem aquele, tem, mas eu acho que tá na hora. O Dorival tem um sonho de treinar o Corinthians, já passou raspando algumas vezes, eu acho que tá na hora aí de assumir esse posto e fazer essa equipe jogar. Minha preocupação é em relação à multa rescisória, em relação os salários, essas coisas, porque o Corinthians, numa época de vacas magras financeiramente, o Corinthians tem que tomar todo o cuidado possível, principalmente na questão de finanças. Isso me deixa preocupado. Não é que eu desejo que o Dorival caia na próxima rodada. Ah, o cara já tá pensando que o Dorival vai cair. Não é isso, gente. Mas quando você contrata alguém, você tem que saber também, quando você for mandar embora, como que vai ser. Então a gente viu na época do Duílio, que ele fez aquela besteira, ou então ele fez porque quis, aquela multa rescisória enorme no Mano. Depois a gente viu também no Ramon outra multa rescisória alta, e agora a gente tá vendo outra multa rescisória bem alta. Agora, cara,
que é um técnico que vai botar ordem na casa, eu não tenho a menor dúvida. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!